Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai para a carta conselho da semana. Vão ser 3 opções. E aí você escolhe e vai no minutinho para saber qual que você quer, tá bom? Pode escolher mais de uma opção se você quiser também. Então a gente vai começar. Tem o quartzo rosa, a gente vai começar pelo rosa. Depois vai vir a ametista. E depois o quartzo branco, tá? Você escolhe qual pedrinha que você quer. Vai lá no minutinho, na descrição. E pode ir direto para a leitura. Então, para quem escolheu o quartzo rosa, a gente vai com o baralho dos ciganos, certo? Uma cartinha conselho para essa semana. Tá me vindo a carta. A lua. O trevo, o cavaleiro, o anel. Enquanto eu tava baralhando, tava vindo a carta da estrada. É como se estivesse pedindo para você mergulhar aqui no novo. Como se fosse abrir um novo caminho. Para você mergulhar, é para você adentrar esse novo caminho. Que a estrada vai se iluminando com o tempo. Adentre essa nova jornada, esse novo caminho, que você vai começar a enxergar a estrada. Só falou isso. Mas é como se fosse trazer algo emocional para você. Mas parece que tem alguém com medo aqui. Parece que você tá com medo de entrar numa nova jornada, num novo caminho. É como se esse caminho fosse novo, você não tivesse total certeza, total discernimento. A clareza. Que eu vi a carta do sol aqui também. É como se faltasse informação. É como se fosse algo novo. Mas essa lua ela começa a ser iluminada aqui, tá vendo? Ela começa a ser iluminada. Tá falando que, por mais que você não tenha todas as informações de início, mas comece. Conforme você vai pisando, o chão vai se fazendo. Conforme você for iniciando algo, você vai começar a desenvolver esse algo. Entendeu? A gente não começa um novo já sabendo tudo. A gente pode ter uma base, mas a gente vai aprimorando no caminho. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. Adentre ao novo. Meu filho tá sentindo. Tá dormindo. Adentre ao novo. Que o novo vai te trazer clareza conforme o dia vai amanhecendo. Tem alguém passando pela noite escura da alma? Pode ser também, né, meus amores? Então é isso pra você que escolheu a carta da lua. Não tenha medo do seu inconsciente. Saiba ouvi-lo, tá? Que a clareza vem conforme o tempo vai passando, aos poucos. E é isso pra vocês. Beijinho. E agora eu vou pro outro vídeo. Qual que é? Ametista. Quem escolheu a ametista com o baralho do seu Zé. Ai, quando eu pego o baralho do seu Zé dá até medo ultimamente. É uma bomba atrás da outra. Então, vamos confiar que, mesmo que seja bomba, mas sempre tem um discernimento, uma clareza pra gente, né? A gente tem que aprender a lidar também. Não falei mal, não.
carta não quer sair. Ah, casamento feliz, ó, é uma boa carta. Equilíbrio, justiça emocional, virtude e sabedoria, notícias distantes, notícias boas. Olha, agora sim. Ai, brincadeira. Quem assistiu o da semana passada sabe do que eu tô falando. Quem escolheu, né? O baralho do seu Zé na semana passada. Ai, vamos lá. É pra você adentrar o novo? Não entendi. Ah, vou explicar. É como se você fosse ter uma realização essa semana. Como se você fosse realizar algo que você quer. Algo que você já vem trabalhando em você para conquistar. E essa semana é como se chegasse uma conquista para você. Mas é como se você tivesse que estar no lugar certo, na hora certa. Que tivesse que ouvir a sua intuição. Nossa, eu olho pra carta e não vem nada disso. Pra mim essa carta não vem nada disso, mas na minha cabeça tá vindo tudo isso. É como se você tivesse que estar na hora certa, no momento certo, pra você ter uma conquista, algo que você almeja há um tempo, que você já vem trabalhando em você. É como se você já estivesse trabalhando na sua vibração. Não sei se está fazendo sentido. É como se você estivesse trabalhando na sua vibração, se elevando. E aí quando você consegue mudar essa sua vibração, que você chega num estado vibrativo mais alto, você conquista algo. Que é como se fosse uma evolução, uma conquista evolutiva. Porque a borboleta me fala muito disso, desse processo evolutivo de autoconstrução, de regeneração. E a anteninha dela tá me chamando muita atenção. É como se você fosse receber uma intuição, alguma mensagem, algum direcionamento intuitivo, espiritual. Tá me vendo muito como se fosse intuitivo espiritual, mas pode ser alguém que seja conectado à espiritualidade, que venha te falar algo, que venha te dar uma direção. Entendeu? Mas é como se você fosse conseguir essa semana ver, sentir, presenciar alguma coisa sua, de evolução sua, que você já vem trabalhando em você. Entendeu? Mas, gente, isso não é um conselho. Isso só tá falando pra você observar. Ah, tá, o conselho é pra você se observar. Entendi. Ele tá dando aqui a sua direção, seu direcionamento pra você observar as suas ações, principalmente aqui, terra. E aqui, ou aqui, depende de como você recebe a sua intuição. Tem gente que a intuição é mais pelo sentir. Tem gente que a intuição é mais pelo ouvir ou pelo ver. Ver ou ver, né? Tem os dois. Observe a sua intuição. O seu sentir, o seu pensar e o seu agir. Você vai perceber alguma coisa em um desses 3 campos ou nos 3 campos que vai te mostrar algo que você estava trabalhando em você e você tem uma colheita. Você tem como que fala? Tipo, não é um recebimento nessa palavra. Eu falei no começo do vídeo. Uma colheita. Não lembro qual foi a palavra que eu usei. Uma conquista. Eu acho que foi essa palavra, não me lembro. Uma conquista. Mas é como se você fosse ter uma conquista sua aqui. Mas às vezes ela é tão sutil porque a borboletinha é tão pequenininha. Mas é como se fosse uma coisa tão sutil que se você não observar, não estiver atenta, você não percebe. Vai passar despercebido. Mas é como se fosse algo muito importante que não é pra deixar passar despercebido. Entendeu?
É isso. Ah, eu pedi pra dar o meu exemplo. O exemplo da minha unha. Eu sempre fiz a unha, só que eu fazia em casa. Sempre eu fazia, ficava bonitinha, só que eu só passava base. E de uns tempos pra cá, eu tô sentindo a necessidade de ir num lugar, de ter esse cuidado externo. E agora toda semana eu quero fazer a unha, que eu quero estar assim, ó, maravilhosa, impecável. Eu falo pra moça que eu quero ficar um espetáculo. Ela começa a rir. Mas é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão simples, tão banal assim, porque a gente não percebe, se a gente não estiver atento, a gente não percebe o sorriso que tira, a leveza que traz, sabe? Às vezes você sentar lá e receber o cuidado de outra pessoa, ou de você conversar com outra pessoa, ou de só estar fora do seu ambiente. São coisas pequenas, coisas simples, mas que faz toda uma diferença. Então é como se fosse isso aqui, é uma coisa tão pequena, tão simples, mas que fizesse muita diferença. Entendeu? Porque eu venho cansada, às vezes eu tô cansada, exausta, aí eu vou lá, faço minha unha. Eu nem ia gravar hoje pra vocês. Fui lá, fiz minha unha, tive um tempo de autocuidado, eu tirei o dia pra autocuidado. E eu voltei energizada, sabe? Eu tô muito energizada. E é de noite e eu tô gravando vídeo pra vocês. Eu ia deitar pra dormir. Mas eu tô energizada, então eu precisava gastar essa energia pra poder deitar e descansar em paz. Então é como se fosse isso. Algo muito simples, mas que te traz uma evolução muito grande. Olha o tanto de coisa que dá pra perceber só com um pintar de unha, entendeu? Então tá falando que não é sobre a unha, não é sobre o pintar, mas é sobre todo esse processo de sair de casa, de ter o cuidado de outra pessoa, de ter uma conversa, de poder escolher o que eu quero, entendeu? Então é basicamente isso. Espero que tenha feito sentido, meu exemplo. Mas é pra vocês entenderem que é uma coisa, às vezes, que pode passar despercebida. E tá falando aqui que não é pra deixar passar despercebida. É simples, mas faz toda a diferença. A simplicidade faz toda a diferença, né? E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Casamento feliz. Ai, a carta voou. Casamento feliz. Então se observe, tá? Pra perceber suas conquistas. Bora lá. Agora a gente vai pra... Então, pra quem escolheu quartzo branco, a gente vai com o Lenormand. É isso. É isso. Nossa, meu filho tá com uma tosse. Eu nem tava tossindo. O urso. Bora lá. Nossa, quase que a voz não sai. Representa poder, liderança, proteção e autoridade. É um símbolo de força física e mental, bem como de habilidades de liderança e proteção maternal ou paternal. Indica a presença de uma figura influente em sua vida, alguém que pode oferecer apoio e orientação ou representar desafios que precisam ser superados. Esta carta sugere a importância de confiar em sua própria força interior e autoridade, assim como estar preparado para assumir responsabilidades e enfrentar desafios com determinação. O urso. Aqui me veio mais como se fosse, porque tem a cegonha aqui, é como se fosse chegar uma personalidade forte essa semana. Agora eu não sei se você vai entrar nessa personalidade, ou se você vai conhecer alguém, ou se você vai ter que lidar com alguém de uma personalidade forte. Uma pessoa que sabe o que quer,
Se não for você, é outra pessoa. Uma pessoa que sabe o que quer, sabe pra onde vai. É uma pessoa de imposição, de presença. Mas também de muita fibra. Fibra no sentido assim, de muito caráter. Nossa, eu gostei dessa pessoa. Eu tô vendo assim, um instinto protetor muito forte. Aquele que não dá abertura pra... É como se não baixasse a guarda, sabe? Não dá abertura. O que tipo de abertura? Vocês entenderam essa parte? Não dá abertura? Me vê isso. Mas eu tô vendo aqui uma coisa de instinto protetor muito forte. De dominância. Uma personalidade forte. Para alguns é difícil. Eu acho que tudo dá pra saber lidar. O que eu mais ouvi na minha vida é que eu tenho personalidade difícil. Personalidade forte. Mas eu sou uma pessoa que gosta de pensar por mim. Que eu tenho cérebro. Então eu não preciso que o outro pense por mim. Não preciso que o outro mastigue por mim. Não preciso que o outro sinta por mim. Eu sei sentir. Eu sei pensar. Eu sei mastigar. Entendeu? Isso aqui é uma pessoa de personalidade forte. Ela fala assim, deixa que eu resolvo, sabe? É um líder nato, né? Deixa que eu resolvo. Me veio uma frase de uma moça que fala na internet. Ela fala assim, linda, deixa que eu resolvo. tipo assim, um homem, sabe? Ela fala, é esse tipo de homem que a mulher gosta. Quando ele fala assim, linda, deixa que eu resolvo. E puxa pra ele o problema. Me veio a frase dessa moça na cabeça. Não sei se vai fazer algum sentido pra vocês. Mas é como se pedisse aqui pra você, como se fosse assim, paciência pra saber lidar. Ou pra saber lidar com essa sua personalidade, ou pra você saber lidar com a personalidade de alguém que é assim. Entendeu? É você aprender a lidar com esse tipo de personalidade. Espero que tenha feito sentido. Chega a montanha e a cegonha, né? A chegada e transpor a barreira, que foi o que eu falei, né? De saber lidar, de ir com calma, de ir ganhando território. De ganhando território assim no sentido, se for uma pessoa, que essa pessoa aqui não baixa a guarda. Essa pessoa tá atenta o tempo todo. É um líder nato. Então é como se você tivesse que ir com calma, com paciência para ganhar espaço. Se for outra pessoa. Se for você, é você ter calma e paciência para lidar com essa sua mudança de personalidade. Entendeu? Eu não sei lidar comigo, eu tenho que aprender a lidar comigo. Então eu tenho que ter paciência de entender os meus processos. De entender quem eu sou, como eu sou, porque eu sou. Entendeu? Então é isso, meus amores, pra vocês. Aprendam a lidar, ou com você, ou com o outro. Que tem personalidade forte, de liderança, de instinto protetor muito forte, de muita força física, muita força mental e muita força também emocional. Cara, isso é o pacote completo. A pessoa que está equilibrada nos três, ela também está equilibrada no espiritual. É o pacote completo. Quem quer pacote completo? Então é isso, meus amores. Me perdi na leitura de vocês, desculpa. Me empolguei. Quem não quer o pacote completo? Tudo bem que o pacote completo é difícil? Sim. Mas com jeitinho a gente vai aprendendo a lidar. Com jeitinho. Com amorzinho. Brincadeira, gente. Me perdi na leitura de vocês. Me empolguei. Tá bom? A carta do urso.
Então aprendam a lidar, tenham paciência e aprendam a lidar com esse tipo de personalidade, seja você ou seja o outro. E essa é a sua carta conselho da semana, espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!